Olá, seja muito bem-vindo. Como você sabe, não houve atividade colegiada no Superior Tribunal de Justiça entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 2 de fevereiro de 2020. Os trabalhos iniciaram no Superior Tribunal de Justiça no dia 3 de fevereiro de 2020, iniciando assim o ano judiciário. Contudo, nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, foram prolatadas diversas e importantes decisões, inclusive monocráticas, pelo Tribunal da Cidadania. Para se ter uma ideia, foram pelo menos 10 decisões importantes e interessantíssimas relativas à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. E eu quero deixar desde logo enfatizado que o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar com mais frequência a teoria da modulação dos efeitos, expressamente prevista no artigo 927, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. Vamos analisar tudo isso neste vídeo desta semana e vamos deixar você super atualizado para começar o ano judiciário de 2020. Vamos começar então pela análise das decisões relativas à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Primeira decisão. A ação de habilitação retardatária de crédito deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. É o recurso especial número 1.840.166. De acordo com o artigo 7º, parágrafo único da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, os credores da recuperanda têm o prazo de 15 dias para apresentar perante o administrador judicial, ou seja, de forma administrativa, a habilitação de seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º do mesmo diploma legal. Passado esse prazo de 15 dias, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação de crédito retardatário. Portanto, sendo retardatária a única via para o credor pleitear a habilitação do seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional. Ou seja, uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou mesmo a retificação de créditos. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, além de uma solução lógica, a inércia da parte não pode prejudicar a coletividade de credores e o soerguimento da recuperanda, sob risco de violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência, além de malferimento à segurança jurídica. É imprescindível a verificação da natureza onerosa ou gratuita do aval prestado antes do pedido de recuperação judicial por sociedade empresária, para que se determine se a garantia se sujeita ou não ao processo de soerguimento. É o recurso especial número 1.829.790. Aqui nós temos um caso inusitado. Vejam só,
uma empresa em recuperação judicial figura como avalista de uma cédula de crédito bancário emitida por outra sociedade, tendo como credor o Banco do Brasil. A empresa em recuperação judicial listou esse aval como sujeito aos efeitos do processo de recuperação. O Banco do Brasil impugnou essa listagem, já que a recuperanda figurava tão somente como avalista desse crédito. Observe que interessante. A empresa avalizada não estava em mora e a recuperanda queria que o eventual pagamento desse aval fosse incluído no plano de recuperação e pago conforme a sua aprovação. Em primeiro grau de jurisdição, foi acolhida a impugnação do Banco do Brasil sob o argumento de que, a despeito da condição de avalista ostentada pela recuperanda, não há previsão legal a autorizar a inclusão de créditos derivados por terceiros no processo de soerguimento, sobretudo quando na data do pedido de recuperação não havia se configurado o inadimplemento do devedor principal. E observem também o bom combate jurídico travado. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sentido oposto, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recuperanda para submeter aos efeitos do processo de recuperação judicial na classe dos quirografários os créditos concernentes à obrigação avalizada. Portanto, no segundo grau de jurisdição, não haveria motivos para a exclusão do aval. No Superior Tribunal de Justiça, a questão ganhou ainda outros contornos. O Tribunal da Cidadania, forte no artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, dada a autonomia dessa espécie de garantia e a permissão legal para a inclusão no plano dos créditos ainda não vencidos. Contudo, como o artigo 5º, inciso 1º da Lei de Recuperação de Empresas afasta expressamente da recuperação judicial a exigibilidade das obrigações a título gratuito, o Superior Tribunal de Justiça houve por bem determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que verifique se o aval foi prestado a título oneroso ou gratuito e, na sequência, prosseguir no julgamento da impugnação de crédito, mas de acordo com o entendimento sedimentado. Portanto, o aval, se oneroso, deve ser incluso no processo de recuperação judicial. Garanto que você está curioso. Existe distinção entre aval prestado a título gratuito e a título oneroso? Sim, e para chegar a essa resposta, devem ser analisadas as circunstâncias que ensejaram a concessão do aval. Segundo as doutrinas colacionadas na fundamentação do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, existem situações em que a garantia foi prestada com o objetivo de auferir algum ganho, mesmo que intangível, como ocorre na hipótese do aval prestado em benefício de sociedades do mesmo grupo econômico ou para viabilizar operações junto a parceiros comerciais, hipóteses nas quais não se pode considerar que tal obrigação o foi a título gratuito. Então, se o aval
foi prestado a título oneroso deve ser incluso no processo de recuperação judicial. Cargos derivados de adiantamento de contrato de câmbio se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora. É o recurso especial número 1.810.447. Para quem não sabe, os artigos 49 e 86 da Lei de Recuperação de Empresas estabelecem que os créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio não se submetem aos efeitos do processo de recuperação judicial. Mas o artigo 86 faz menção apenas à importância entregue ao devedor e não traz qualquer informação acerca da destinação que deve ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira. Ou seja, inexiste regra expressa a tratar dessa última questão. A solução encontrada pelo Superior Tribunal de Justiça, em votação apertada de 3-2, foi a seguinte. Primeiro, diante a inexistência de regra expressa, a hermenêutica aconselha ao julgador que resolva a controvérsia de modo a garantir efetividade aos valores que o legislador privilegiou ao editar o diploma normativo. E segundo, pelo objetivo primordial da recuperação judicial, estampado no artigo 47 da Lei de Recuperação de Empresas, que é justamente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Concluiu-se então, como dissemos, por maioria, pela sujeição dos encargos decorrentes de adiantamento de contratos de câmbio aos efeitos do procedimento recuperacional, ao contrário da importância que é entregue ao devedor, permitindo assim que a empresa e seus credores, ao negociar as condições de pagamento, alcancem a melhor saída para a crise. Suspensos atos de constrição e expropriação de bens em caso de recuperação judicial de produtor rural. É o pedido de tutela provisória de urgência número 2544. Talvez muitos de vocês não saibam, mas há uma polêmica enorme no judiciário quanto à aplicação das regras da recuperação judicial ao produtor rural. É tão tormentosa a questão que em 2017 o Superior Tribunal de Justiça, através da sua segunda sessão, por maioria, decidiu, inclusive, não julgar sob o rito dos recursos repetitivos a possibilidade de um empresário individual rural, o produtor rural pessoa física, requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 anos da data do pedido. O voto vencedor do ministro Luiz Felipe Salomão foi no sentido de que o tema não estava suficientemente debatido pelas turmas do Superior Tribunal de Justiça e não havia comprovação da existência de multiplicidade de processos com fundamento em idêntica questão de direito. Vamos colocar na tela os números dos recursos especiais
que foram objeto de desafetação. Contudo, no dia 5 de novembro de 2019, em uma votação também muito apertada, de 3-2, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1.800.032, cujo respectivo acórdão ainda não foi publicado, como amplamente noticiado na mídia, decidiu que, primeiro, o produtor rural que exerce atividade empresária é sujeito de direito da recuperação judicial. Segundo, é condição para o requerimento da recuperação judicial pelo produtor rural a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, observadas as formalidades do artigo 968 do Código Civil e seus respectivos parágrafos. Terceiro, a aprovação do requerimento de recuperação judicial pelo produtor rural está condicionada à comprovação de exercício da atividade rural há mais de 2 anos, por quaisquer formas admitidas em direito, e isso é muito importante. Quarto, comprovado o exercício da atividade pelo prazo mínimo exigido pelo artigo 48 da Lei de Recuperação de Empresas, sujeitam-se à recuperação os créditos constituídos que decorram das atividades empresariais exercidas pelo produtor rural. Dito isso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, deferiu uma tutela provisória de urgência para suspender quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens de um produtor rural que busca a aplicação das regras da Lei de Recuperação de Empresas para permitir a sua recuperação judicial. Neste caso, o produtor rural tinha ingressado com o pedido de recuperação judicial que foi inicialmente aceito pela primeira instância, mas rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o fundamento de que não havia sido cumprido o prazo mínimo de 2 anos de atividades, exigido no artigo 48 da Lei de Recuperação de Empresas. Esse produtor defende, junto ao Superior Tribunal de Justiça, que para fins de deferimento da recuperação judicial, bastaria a obtenção do registro na junta comercial, independentemente da data da sua formalização, desde que seja possível comprovar o desempenho da atividade empresarial no biênio anterior ao pleito recuperacional. Então, para o produtor rural que se encontra na mesma situação, abre-se um precedente importante, até que se tenha a publicação do acórdão antes mencionado. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, em sua decisão, afirmou que as teses apresentadas pelos advogados do produtor rural, além de reforçarem a importância do tema e reconhecerem a inexistência de jurisprudência sobre a matéria, são aptas a revelar a fumaça do bom direito e que não há dúvidas sobre o perigo na demora, em caso de indeferimento da tutela, já que o prosseguimento das ações em curso contra o produtor rural, algumas com determinação de atos constritivos e expropriatórios, arresto de bens, remoção de ativos, entre outros, poderá causar danos insuscetíveis de reparação na hipótese do não deferimento da tutela cautelar
e tornar inócua eventual decisão favorável no recurso especial, que já obteve, inclusive, decisão favorável de admissibilidade. Assim, foram suspensos atos de constrição e expropriação de bens em caso de recuperação judicial de um produtor rural. Ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende pagamento de créditos trabalhistas de mais de 5 milhões contra a empresa em recuperação judicial. É o pedido de tutela provisória de urgência número 2517. Outra decisão importante tomada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, em sede de tutela provisória de urgência, foi a sustação de ordem de pagamento de crédito trabalhista de mais de 5 milhões de reais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após anular parcialmente um plano de recuperação, determinou a quitação integral dos valores trabalhistas no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da recuperação judicial em falência. A cláusula anulada pelo Tribunal Paulista disciplinava o pagamento dos credores trabalhistas no prazo de 360 dias a contar da data da homologação judicial do plano. Para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o marco inicial de 1 ano para pagamento dos credores trabalhistas previstos no artigo 54 da Lei de Recuperação de Empresas não é contado a partir da homologação do plano, mas sim do prazo de 180 dias de suspensão das demandas contra o devedor, também conhecido como stay period. Em análise do pedido liminar, o ministro João Otávio de Noronha apontou que a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no julgamento do conflito de competência número 159.480, ser possível a prorrogação do prazo de suspensão do stay period nos casos em que a dilação seja necessária para não frustrar o plano de recuperação da empresa, o que evidenciaria a probabilidade do direito. E o perigo de dano estava consubstanciado na proximidade do fim do prazo de 30 dias estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para pagamento integral dos créditos trabalhistas, sob pena de convolução da recuperação judicial em falência. Dessa forma, ao atribuir efeito suspensivo ao recurso especial da recuperanda, o presidente do Superior Tribunal de Justiça sustou a ordem de pagamento dos créditos trabalhistas, restabelecendo neste ponto específico a decisão de primeira instância que homologou o plano de recuperação judicial e impedindo a decretação da falência da sociedade empresária. Ex-proprietário da VASP obtém suspensão de penhora de imóvel por violação à competência da vara de falência. É o conflito de competência número 170.331. O caso VASP parece nunca acabar, não é? Em mais um capítulo desse interminável litígio, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, deferiu parcialmente liminar em favor do então diretor da VASP, Wagner Canedo, para suspender uma ação de execução promovida junto à Quinta Vara Civil de Brasília contra a pessoa física do empresário.
A situação é bastante conflituosa, mas de simples solução. O que está em jogo aqui é a competência do juízo universal da falência e, de conseguinte, os interesses da massa de credores. Pois bem, a primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo admitiu o pedido de extensão de falência da Companhia Aérea VASP aos seus diretores, dentre eles Wagner Canhedo, determinando inclusive o bloqueio de seus bens móveis e imóveis. Na Quinta Vara Civil de Brasília, o magistrado direcionou um cumprimento de sentença contra os sócios e determinou a penhora de uma propriedade de Wagner Canhedo, localizada em Brasília. Qual juízo, então, tem competência para dispor sobre o patrimônio pessoal da pessoa física de Wagner Canhedo? A solução encontrada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, está na própria jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Mais precisamente, no conflito de competência número 125.589. Nesse conflito de competência, restaram estabelecidas duas premissas. A primeira foi no sentido de que não há conflito de competência quando a execução trabalhista movida em desfavor de empresa cuja falência foi decretada é redirecionada para atingir bens dos sócios, tendo em vista que o patrimônio da empresa falida continuará livre de constrição. A segunda, e aí reside a exceção que levou o ministro Noronha a deferir o pedido de liminar, é quando o juízo falimentar também decreta a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária falida, com a arrecadação dos bens dos sócios. Nessa circunstância, as execuções individuais devem ser processadas no juízo universal da falência. Diante disso, existindo indicativo de que a decisão do juízo do Distrito Federal atingiu a competência da Vara de Falência Paulista, que conduz o processo de falência da VASP, o ministro João Otávio de Noronha concedeu liminar para suspender os atos de execução perpetrados pela Quinta Vara Civil de Brasília, designando também a Vara de Falências Paulista para decidir eventuais medidas urgentes até o julgamento definitivo do conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça. Cabe à segunda sessão julgar conflito de competência entre o juízo da execução fiscal e o da recuperação judicial. É o conflito de competência número 153.998. Para quem ainda não sabe, a competência dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa, incumbindo a primeira sessão o julgamento de questões de direito público e a segunda sessão as matérias de direito privado. As execuções fiscais, portanto, atraem a competência da primeira sessão, primeira e segunda turmas, enquanto as questões relativas ao processo de recuperação judicial atraem a competência da segunda sessão, terceira e quarta turmas. Não há, no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, regra expressa no que se refere aos conflitos de competência que envolvam mais de uma ação em que cada uma trate de relações jurídicas sujeitas a competências distintas, como é o caso das execuções fiscais e as questões atinentes ao processo de recuperação judicial. Por maioria, acompanhando o voto da ministra Nancy Andrighi, restou decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
que cabe à segunda sessão processar e julgar o conflito instaurado, uma vez que o regimento interno atribui a ela a competência para decidir sobre questões que envolvem falências e recuperações judiciais. Isso porque, seja qual for o estágio em que se encontre o processo recuperacional, as razões para se decidir acerca da conveniência ou não da paralisação da ação executiva ou, ao menos, da prática de atos constritivos sobre o patrimônio da sociedade empresária recuperanda hão de ser extraídos do exame das disposições que integram o diploma legislativo que trata da recuperação de empresas e falência. Para a terceira turma, cabe ajuizamento de ação rescisória contra a decisão que decreta falência. É o recurso especial número 1.780.442. O ato decisório que decreta a falência possui natureza de sentença, classificada pela doutrina majoritária como de caráter predominantemente constitutivo, pois sua prolação faz operar a dissolução da sociedade empresária, conduzindo à inauguração de um regime jurídico específico, qual seja o falimentar. Ainda que no artigo 100 da atual Lei de Recuperação de Empresas e Falência esteja escrito que da decisão que decreta a falência cabe agravo de instrumento e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação, a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a decretação da falência não define a natureza da decisão como sendo interlocutória. A previsão de cabimento do agravo de instrumento somente para o caso de decretação da falência, já que para o caso de não decretação cabe apelação, se deve ao fato da ação de falência ser dividida em fases e da necessidade de se manter o processo no juízo de origem para processamento da segunda fase, onde ocorrerá a mensuração do ativo e do passivo com a finalidade de liquidação do ativo e satisfação do crédito. Mas, no caso de decretação de falência, há uma decisão de mérito que acolhe o pedido do autor e põe fim à primeira fase. Com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, decidiu que é cabível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir decisão que decreta a falência. Observe que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais havia extinguido a ação sem resolução do mérito, por entender que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a sentença de falência, porque essa decisão se assemelha a uma interlocutória, sendo daí inviável a ação rescisória. Já que estamos tratando do tema da ação rescisória, vamos deixar registrado dois precedentes citados pela relatora, a ministra Nancy Andrighi, cada um com foco distinto, mas que servem para abrilhantar o nosso conhecimento. O primeiro é o recurso especial número 711.794, no qual o colegiado permitiu o processamento de uma ação rescisória contra a decisão de um agravo de instrumento. Nesse processo, o colegiado entendeu que a rescisória pode ser utilizada para desconstituir decisões com conteúdo de mérito e que tenham adquirido a qualidade de coisa julgada material. No outro caso, o recurso especial número 1.126.000
521, o colegiado reconheceu a possibilidade de o falido, pessoa física, ajuizar ação rescisória contra a decisão que decretou a falência da pessoa jurídica, por entender que, apesar dos efeitos patrimoniais, a falência não retira a sua legitimidade para a propositura de ações. Certidão negativa não pode ser exigida de empresa que teve a recuperação deferida antes da Lei Federal número 13.043/2014. É o recurso especial número 1.719.894. Essa é outra decisão digna de aplausos, pois privilegia não só a segurança jurídica, como o mais basilar princípio estampado na Lei de Recuperação de Empresas, qual seja o da preservação da empresa. É bem verdade que a Lei de Recuperação de Empresas, de forma expressa, exige, no seu artigo 57, após a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, que a recuperanda apresente em juízo certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal. Trata-se, inclusive, de exigência imprescindível nos termos do artigo 58 do mesmo diploma legal. O fato é que a mesma Lei de Recuperação de Empresas, no seu artigo 68, combinado com o artigo 155-A do Código Tributário Nacional, garantem ao empresário em recuperação judicial a possibilidade de parcelar seus débitos fiscais em condições especiais, mas na forma e condições estabelecidas em lei específica. Como não havia lei específica, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a inércia do legislador em editar lei específica sobre o parcelamento impossibilitaria o contribuinte de cumprir a regra do artigo 57 da Lei de Recuperação de Empresas, não podendo o empresário sofrer prejuízos pela demora do legislativo, isentando-o de conseguinte dessa obrigação. Em 2014, ou seja, quase 10 anos após a entrada em vigor da atual Lei de Recuperação de Empresas, é que foi publicada a Lei Federal número 13.043, prevendo a modalidade especial de parcelamento de débitos tributários para a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial. Assim, com fundamento na impossibilidade de retroação dos efeitos da Lei Federal número 13.043/2014, que regulamentou o parcelamento tributário para empresas em recuperação judicial, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, entendeu não ser cabível exigir a certidão negativa de débitos fiscais de uma empresa cuja recuperação judicial tinha sido deferida no ano de 2006. Portanto, a apresentação de certidões comprobatórias de regularidade fiscal só pode ser exigida de empresa que teve recuperação judicial deferida após a entrada em vigor da Lei Federal número 13.043/2014. Fixados honorários advocatícios de sucumbência em impugnação de crédito em recuperação judicial a partir do valor da causa. É o recurso especial número 1.821.865.
Essa é uma decisão de setembro de 2019, mas eu fiz questão de incluí-la no primeiro vídeo do ano, porque no vídeo de apresentação deste canal eu lhes falei sobre um artigo doutrinário da minha autoria acerca das principais regras para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e a respectiva base de cálculo, cujo respectivo link está na descrição. Você já deve saber que o novo Código de Processo Civil introduziu na disciplina da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. É o que está bem esmiuçado lá no meu artigo doutrinário. E essa ordem decrescente também agora é aplicada no julgamento dos incidentes de impugnação de crédito em processos de recuperação judicial. Desse modo, em impugnações de crédito, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais também deve ser orientada por esses novos vetores. Resumindo, só se aplica o critério de equidade previsto no parágrafo 8º do artigo 85 do novo Código de Processo Civil se o valor da impugnação for inestimável ou o proveito econômico seja irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, deve ser aplicado obrigatoriamente o parágrafo 2º do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, ou seja, os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No presente caso, os honorários advocatícios foram fixados à unanimidade em 10% sobre o valor atualizado de cerca de 4 milhões de reais conferido à impugnação. Para o relator, o ministro Marco Aurélio Belize, o valor elevado utilizado para a atribuição do valor da causa estampa a relevância econômica que se atribuiu à demanda e, por conseguinte, o elevado risco em que se imbuiu a atividade laborativa do advogado, o que acaba sendo refletido nos honorários sucumbenciais, concluindo ainda o ministro que essa é a premissa que foi incorporada ao atual sistema processual de honorários advocatícios de sucumbência e que deve ser observada em todas as demandas, especialmente naquelas de inegável cunho econômico. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere inversão do ônus da prova em ação de consumo. É o recurso especial número 1.802.025. Essa decisão, além da importância de cunho processual, está diretamente relacionada com o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 1015, inciso 11º do atual Código de Processo Civil, preconiza expressamente que cabe recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373,
parágrafo 1º do mesmo diploma legal. O Superior Tribunal de Justiça já tinha enfrentado essa questão no julgamento do recurso especial número 1.729.110, no ano de 2019, estabelecendo as seguintes premissas acerca da recorribilidade das decisões interlocutórias que versam sobre distribuição do ônus da prova. Primeiro, não é cabível o recurso de agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição legal e estática do ônus da prova. E segundo, é cabível o recurso de agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova. Contudo, nesse julgamento não foi enfrentado de forma específica a questão relacionada à recorribilidade das interlocutórias que indeferem a modificação judicial do ônus da prova. Para o Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento listadas nos incisos do artigo 1015 do CPC devem ser interpretadas sempre em conformidade com o seu caput, que é bastante abrangente. Nele está escrito: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Por essa razão, o conceito de versar sobre deverá, em regra, ser lido de forma ampla, ressalvadas as hipóteses em que o próprio inciso limitar propositalmente o conteúdo normativo e, consequentemente, o próprio cabimento do recurso de agravo de instrumento, como na hipótese de exclusão de litisconsorte, que também foi objeto de julgamento específico através do recurso especial número 1.724.453, também no ano de 2019. Estabelecidas essas premissas, conclui-se a partir do exame dos artigos 1015, inciso 11º, e 373, parágrafo 1º, ambos do novo Código de Processo Civil, que as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, não é restritivo. Desse modo, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, decidiu que as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo são imediatamente recorríveis através do recurso de agravo de instrumento. É necessária a comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso, sendo aplicável os efeitos desta decisão tão somente aos recursos interpostos após a sua publicação. É o recurso especial número 1.813.684. Essa decisão, prolatada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, é de suma importância não propriamente pelo tema decidido,
que aliás deve ser conhecido por todos, evitando-se assim a intempestividade, mas pela modulação dos seus efeitos. Comecemos pelo tema decidido. Por maioria, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania decidiu que, sob a vigência do atual Código de Processo Civil, é necessária a comprovação nos autos de feriado local, por meio de documento idôneo, no ato de interposição do recurso. Isso porque o novo Código de Processo Civil exige de forma expressa, no seu artigo 1003, parágrafo 6º, que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. É, portanto, uma regra expressa. E a interpretação sistemática do atual Código de Processo Civil, notadamente do parágrafo 3º do artigo 1029 e do parágrafo 2º do artigo 1036, conduz à conclusão de que o novo diploma legal atribuiu à intempestividade o epíteto de vício grave, não havendo se falar, portanto, em possibilidade de saná-lo, por meio da incidência da aplicação do disposto no preconizado no parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma legal. O ponto mais significativo dessa decisão, no entanto, é o fato de que foram modulados os seus efeitos, havendo sido decidido que a sua aplicação dar-se-ia tão somente aos recursos interpostos após a publicação do acórdão respectivo. O Superior Tribunal de Justiça passa, portanto, com mais frequência a modular os efeitos das suas decisões. E como você vai poder comprovar mais adiante, quando analisarmos a decisão relativa ao pagamento de indenização pela seguradora em caso de suicídio, a modulação dos efeitos também vem sendo aplicado não só nos casos processuais, mas também nos materiais. A modulação dos efeitos está autorizada expressamente no parágrafo 3º do artigo 927 do novo Código de Processo Civil e é um corolário lógico do contido no artigo 926 caput do mesmo diploma legal, ou seja, os tribunais têm a obrigação e devem uniformizar a sua jurisprudência e não só isso, devem mantê-la estável, íntegra e coerente. E a modulação dos efeitos, sem sombra de qualquer dúvida, agasalha o princípio da segurança jurídica, um dos importantes princípios para a conformação do Estado de Direito, conferindo aos jurisdicionados previsibilidade, calculabilidade e estabilidade às relações jurídicas. Então, agora você já sabe, a partir da publicação do recurso especial número 1.813.684, todos os feriados locais devem ser comprovados nos autos por meio de documento idôneo no ato da interposição do recurso, sob pena de intempestividade. Em se tratando de embargos de declaração opostos a acórdão que julga agravo de instrumento, a aplicação da técnica de julgamento ampliado somente ocorrerá se os mesmos forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito.
É o recurso especial número 1.841.584. O Superior Tribunal de Justiça, observando as lições doutrinárias de Fred Didier Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha e Alexandre Freitas Câmara, a unanimidade deixou assentado que, em se tratando de recurso de embargos de declaração, opostos a acórdão que julga recurso de agravo de instrumento, a técnica de julgamento ampliado de que trata o artigo 942 do novo Código de Processo Civil somente poderá ser aplicada se os respectivos embargos forem acolhidos para modificar o julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito. Portanto, para ampliar o colegiado, a decisão dos embargos de declaração, além de não unânime, deve implicar na alteração do resultado do julgamento, isto é, do seu mérito. Se o órgão julgador decidir por maioria de votos, por exemplo, sobre a admissibilidade dos embargos de declaração, não se aplica a técnica do julgamento ampliado. Da mesma maneira, se o órgão julgador rejeitar simplesmente os embargos de declaração por maioria ou acolher apenas para esclarecer obscuridade, suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou corrigir erro material, sem alterar o resultado do julgamento anterior, ainda que por maioria de votos, também não se aplicará a técnica do julgamento ampliado. Trabalhar com direito não é tarefa fácil, tendo em vista o sem número de nuances a serem observadas. Daí a importância de se estar sempre atualizado. Então, em se tratando de embargos de declaração, para ampliar o colegiado, a respectiva decisão nele proferida, além de não unânime, deve implicar na alteração do resultado do julgamento anterior no seu mérito. Honorários do perito particular, nos casos de justiça gratuita, devem seguir tabela do próprio tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. É o recurso em mandado de segurança número 61.105. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 95, parágrafo 3º, incisos 1º e 2º, de forma expressa, estabelece a responsabilidade do Estado para o custeio da prova pericial, quando o pagamento for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça. A prova pericial pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou ainda paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese essa em que o valor será fixado conforme a tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, nos casos em que a perícia for realizada por particular, o pagamento com recursos públicos será fixado conforme tabela do próprio tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme fixado
pelo Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, a responsabilidade do Estado pelo custeio da verba está sempre limitada a uma tabela, seja do Tribunal Local, seja do Conselho Nacional de Justiça. A única hipótese de admissão de valores acima da tabela é aquela prevista no artigo 2º, parágrafo 4º da Resolução número 232/2016 do próprio Conselho Nacional de Justiça, e ainda assim, essa resolução exige decisão fundamentada para a fixação de valores acima da tabela e, mesmo nos referidos casos, estabelece limitação dos valores a serem custeados pelo Estado. Levando em consideração esses diplomas legais, a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, limitou o pagamento de custas periciais pela Fazenda Pública nos casos de gratuidade da Justiça aos valores constantes da tabela do Conselho Nacional de Justiça, em virtude de o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul não possuir a respectiva tabela. É aplicável o novo Código de Processo Civil ao cumprimento de sentença iniciado sob sua vigência, ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida sob a égide do Código de Processo Civil revogado. É o recurso especial número 1.815.762. Nesse recurso especial, decidindo um caso específico, a 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, decidiu que é possível a aplicação da norma processual superveniente a situações pendentes, desde que respeitada a eficácia do ato processual já praticado. O caso específico dizia respeito à aplicação do novo Código de Processo Civil a um cumprimento de sentença iniciado sob a sua vigência, mas com sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil revogado. Com fundamento no artigo 14 do novo Código de Processo Civil e no enunciado administrativo número 4 da própria Corte, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é aplicável o atual Código de Processo Civil ao cumprimento de sentença iniciado sob a sua vigência, ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida sob a égide do Código de Processo Civil revogado. E com isso, considerando que a sucumbente foi intimada e não efetuou o pagamento voluntário, o débito constante do cumprimento de sentença foi acrescido da multa de 10% e também de honorários de advogado no mesmo percentual, como taxativamente autoriza o artigo 523, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais deve incluir dano moral somado ao valor da obrigação de fazer imposta a plano de saúde. É o recurso especial número 1.738.737. Para a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução incluir na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer, imposta à operadora de plano de saúde, além do valor da reparação de danos morais. Essa é uma decisão importante, já que, segundo o relatório encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a judicialização da saúde, apurou-se um crescimento de aproximadamente 130% nas demandas de primeira instância entre os anos de 2008 e 2017. E problemas com os convênios foram a maior causa. Cerca de 30% dos processos relacionados ao assunto no país.
Desse modo, os conflitos de direito material entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários acerca do alcance da cobertura de procedimentos médicos hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória, como também possui um montante econômico aferível. Assim, o título judicial que transita em julgado, com a procedência dos pedidos de natureza cominatória, de fornecer a cobertura pleiteada e de pagar quantia certa, que é o valor arbitrado a título de danos morais, deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada pela operadora do plano de saúde. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a decisão de primeiro grau de jurisdição, que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença por não configurar excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde. Anulado reconhecimento de união estável em que réu interditado foi surpreendido por prova do Ministério Público por aplicação das normas fundamentais da cooperação e da decisão surpresa. É o recurso especial número 1.824.337. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, anulou sentença de reconhecimento de união estável em que as partes não tiveram a possibilidade de se manifestar sobre documentos juntados pelo Ministério Público em seu parecer. O Ministério Público atuou neste processo como fiscal da lei, em razão da existência de parte interditada nos autos. Para os ministros, a sentença utilizou o conteúdo trazido pelo Ministério Público como um de seus fundamentos, de forma que autor e réu deveriam ser intimados previamente para que não fosse violado o artigo 10 do novo Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa no processo. Como é sabido, o inovador artigo 10 do atual e vigente Código de Processo Civil é uma das normas fundamentais do processo civil brasileiro, cuja finalidade é proibir ao máximo a chamada decisão surpresa, pois rompe com o modelo de cooperação previsto no artigo 6º do mesmo diploma legal, que deve envolver todos os sujeitos do processo, até mesmo o magistrado. Nessa toada, os princípios e normas fundamentais da cooperação e também o da não surpresa, que são desdobramentos do devido processo legal, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo assim um processo mais justo e isonômico. Para o Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público, não conhecidos pelas partes e não submetidos ao contraditório, causando prejuízo a elas ante a notória surpresa. Foram então anulados o acordo estadual recorrido e a sentença de primeiro grau, com a determinação de que fosse reaberta a instrução probatória, garantindo aos litigantes o direito de se manifestarem sobre o material probatório trazido pelo Ministério Público. O artigo 1015, inciso 6º do novo Código de Processo Civil, abrange a decisão interlocutória que versa sobre a exibição de documento em incidente processual, em ação incidental ou ainda em mero requerimento formulado no bojo do próprio processo.
é o recurso especial número 1.798.939. No julgamento desse recurso especial, o debate estava centrado em definir se o artigo 1015, inciso 6º do novo Código de Processo Civil, que autoriza o manejo do recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa, diz respeito somente às decisões interlocutórias proferidas no incidente processual e na ação incidental a que se refere os artigos 396 e 404 do mesmo diploma legal, ou se é mais amplo, abrangendo quaisquer decisões que digam respeito à exibição ou posse de documento ou coisa. Em suma, a regra do artigo 1015, inciso 6º do atual Código de Processo Civil tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão no processo judicial de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probante e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. Para o Superior Tribunal de Justiça, então, pouco importa, para fins de cabimento do recurso de agravo de instrumento com base no artigo 1015, inciso 6º do novo Código de Processo Civil e para que atinja a sua finalidade, que a decisão que deferiu ou indeferiu o pedido de exibição tenha se dado na resolução de um incidente processual, de uma ação incidental ou de um mero requerimento formulado no próprio processo. Passamos agora à análise de duas decisões importantes prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça e relativas ao Código Civil. É cabível a modulação dos efeitos do entendimento da súmula número 610 do Superior Tribunal de Justiça no caso de suicídio que tenha ocorrido ainda na vigência do entendimento anterior, previsto nas súmulas números 105 do Supremo Tribunal Federal e 61 do Superior Tribunal de Justiça. Essa talvez seja a decisão mais interessante deste vídeo. O pagamento de indenização pela seguradora em caso de suicídio foi amplamente debatido no Superior Tribunal de Justiça ao longo dos anos. E em curto espaço de tempo, 3 orientações surgiram naquela corte. Antes da entrada em vigor do novo Código Civil, a jurisprudência estava consolidada em 2 enunciados sumulares, de número 61 do próprio Superior Tribunal de Justiça e 105 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não se indenizava tão somente o suicídio premeditado, ainda que dentro do prazo de carência de 2 anos. Em que pese a enorme dificuldade em comprovar ato eivado de tamanha subjetividade humana, a tendência era de exclusão de pagamento apenas quando comprovada a intencionalidade do suicídio. Esse entendimento, inclusive, fora sedimentado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do novo Código Civil, no ano de 2011. No ano de 2015, entretanto, ocorreu a alteração desse entendimento, quando do julgamento do recurso especial número 1.335.055, também pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. A partir
desse julgamento, não mais se indenizava se o suicídio ocorresse dentro do prazo de carência de 2 anos. E se o evento ocorresse após esse prazo de carência, mesmo diante da prova mais cabal de premeditação, era devida a indenização pela seguradora. E no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça consolidou esse novo entendimento jurisprudencial, ao fixá-lo em um novo enunciado sumular, assim redigido. Abre aspas. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante de reserva técnica formada, fecha aspas. O fato é que o caso concreto submetido a julgamento no recurso especial que ora analisamos é anterior a essa mudança de entendimento, tendo a ação sido proposta no ano de 2012 e a sentença prolatada no ano de 2014. Quando submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o mesmo deu provimento à apelação interposta pela seguradora, julgando improcedente o pedido de indenização, considerando não só a literalidade do artigo 798 do Código Civil, como também a nova orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Ao decidir o caso, a terceira turma do Tribunal da Cidadania, por maioria, houve por bem, sem alterar o entendimento consolidado sobre a matéria, aplicar a teoria da superação prospectiva, de origem norte-americana, Prospective Overruling, por se tratar de hipótese em que há alteração da jurisprudência consolidada dos tribunais, sendo então recomendável que os efeitos dessa mudança sejam apenas para o futuro, isto é, prospectivos, a fim de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como obsoleto. Reconhecendo então a ocorrência de traumática alteração do entendimento que não poderia trazer prejuízos para o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, com inegável acerto, manteve incólume a respeitável prestação jurisdicional de primeiro grau, que havia determinado o pagamento da indenização, com fundamento nos obsoletos enunciados sumulares número 61 do próprio Superior Tribunal de Justiça e 105 do Supremo Tribunal Federal. No ano de 2015, entretanto, ocorreu a alteração desse entendimento quando do julgamento do recurso especial número 1.335.005, também pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. A partir desse julgamento, não mais se indenizava se o suicídio ocorresse dentro do prazo de carência de 2 anos. E se o evento ocorresse após o prazo de carência, mesmo diante da mais prova cabal de premeditação, era devida a indenização. Ao decidir o caso, a terceira turma do Tribunal da Cidadania, por maioria, houve por bem, sem alterar o entendimento consolidado sobre a matéria, aplicar a teoria da superação prospectiva, de origem norte-americana, Prospective Overruling,
por se tratar de hipótese em que há alteração da jurisprudência consolidada dos tribunais, sendo então recomendável que os efeitos dessa mudança sejam apenas para o futuro, isto é, prospectivos, a fim de resguardar expectativas legítimas daqueles que confiaram no direito então reconhecido como obsoleto. Reconhecendo então a ocorrência de traumática alteração de entendimento, que não poderia trazer prejuízos para a recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, com inegável acerto, manteve incólume a prestação jurisdicional prolatada em primeiro grau de jurisdição, que havia determinado o pagamento de indenização com fundamento nos obsoletos enunciados sumulares números 61 do Superior Tribunal de Justiça e 105 do Supremo Tribunal Federal. Imóvel pode ser penhorado sem que proprietário tenha figurado na ação de cobrança de dívida condominial. É o recurso especial número 1.829.663. Esse era um precedente muito aguardado por todos os operadores do direito, já que sobre a matéria graçava uma enorme dissensão de entendimento. Para se ter uma ideia da divergência jurisprudencial, nesse caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia reformado sentença de primeiro grau de jurisdição que tinha julgado improcedente pedido formulado em sede de embargos de terceiro. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial à unanimidade, em se tratando de dívida de condomínio, de obrigação propter rem, ou seja, da própria coisa, e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo na fase de conhecimento. A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, prevalecendo ainda o interesse da coletividade dos condôminos, permitindo-se ao condomínio que receba as despesas indispensáveis e inadiáveis à manutenção da coisa comum.